Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, a gente vai entender por que é que os gatos arranham. Você conhece algum gateiro, um amigo, talvez você mesmo, que tem aquele sofá que já não tem mais jeito, não tem o que fazer, tá todo rasgado, todo arranhado, e aí ele já coloca um pano por cima, alguma coberta, né, alguma coisa, para que as pessoas quando cheguem na casa consigam usar o sofá. E ele fica enrolando um tempão para poder comprar um sofá novo. Ele sabe que precisa, mas sempre vem aquela dúvida. Eu vou colocar um sofá novinho, vou gastar um dinheirão e os meus gatos vão destruir o sofá novo, assim como eles fizeram com o velho. Você passa por esse dilema? Conhece alguém que passa por isso? Eu conheço. Mas a verdade é que a gente pode sim lidar com esse problema. A primeira questão é entender por que os gatos arranham. Qual é a função desse comportamento? Quais será que são os motivos que fazem o seu gato arranhar o sofá e não aquele arranhador que você comprou para ele? Então, a primeira pergunta: por que é que o gato arranha? A gente precisa lembrar que esse comportamento de arranhadura, ele é natural dos felinos, não só dos nossos gatos domésticos. Outros felinos também têm esse mesmo comportamento. Isso é natural, faz parte do gatinho. A partir do momento que a gente lida com um comportamento natural, a gente não pode querer que o gato não expresse isso. Faz parte dele. E isso tem uma função, que a gente vai entender agora. Na verdade, são várias funções. E vai trazer bem-estar para esse animalzinho. A gente não pode simplesmente não querer que o gato arranhe. Nós temos que transferir os locais. É óbvio que a gente não quer que o nosso gato arranhe o nosso sofá, a nossa mobília, os nossos tapetes, porque a gente vai estragar tudo isso e tudo que nós queremos é um ambiente harmonioso, com todo mundo vivendo feliz. Pensando nisso, a gente vai precisar negociar com o nosso gatinho. Você tem que oferecer para ele pontos para que ele arranhe e você negocia para ele não arranhar aqueles locais que você não quer. Então, como é que a gente vai fazer isso? O gato arranha sim para afiar as unhas. A maioria das pessoas associa a questão do cuidado com a unha à arranhadura. Sim, é verdade, ele vai afiar. Se você notar, quando o gato arranha alguma superfície, ele acaba perdendo umas capinhas, né? Como se fosse uma capinha da unha. Ela sai inteira e acaba ficando ali no local. Então ele tira essas estruturas, né? Essa queratina que já está morta ali na unha, retira, deixa a unha afiadinha. Sim, ele faz isso. Mas a principal função desse comportamento não é afiar a unha. Até porque, como as unhas dos gatos são retráteis, então elas ficam guardadinhas ali nos dedos, ele não gasta muito essa unha com atrito enquanto ele anda, por exemplo. Mas tudo bem, a gente considera sim essa questão. Uma outra função, e é a principal delas, que é isso que a gente precisa ter em mente. Os gatos arranham para se comunicar. Eles demarcam o território deles. E isso é extremamente importante para qualquer felino. Eles precisam mostrar para os outros indivíduos da espécie que eles estão ali, sem necessariamente precisar encontrar com o outro gato. Isso pode evitar um conflito, por exemplo. Ele mostra que aquele território já é dele e que ele está por ali. Essa marcação ela vai ser visual, então o outro gato vai perceber as marcas, né, naquele local que o gatinho arranhou, e também é uma marcação de cheiro, olfativa. Os gatos têm glândulas entre os coxins, né, entre os dedinhos, que liberam feromônios. São substâncias de cheiro, de reconhecimento de cheiro. Então, o que acontece? Quando o gato arranha, ele deixa esse odor ali no local, que é o cheiro característico dele, né, desse indivíduo. Isso é uma comunicação.
extremamente importante, extremamente natural do nosso gato e que a gente precisa manter. Isso faz parte dele e vai trazer conforto psicológico para esse gato. Se reconhecer no território, entender que aquele território é dele, que as marcas dele estão ali, traz conforto para o seu gato. E isso não tem nada a ver com aquela questão que as pessoas falam que os gatos gostam mais da casa do que dos próprios tutores. Esqueçam isso, isso é mentira. Só que o território é sim muito importante para o felino, para ele se sentir seguro. Ele tem essa questão, né, de precisar se sentir em segurança naquele espaço que é dele. Mas não significa que ele não gosta de você. Muito pelo contrário. Tudo é importante para ele. E ele vai se relacionar com essas questões de formas diferentes. Lembra disso sempre a partir de agora. Demarcar é se comunicar. Se você entende isso e não esquece mais, você vai lidar com essas questões de uma forma diferente e vai pensar aí em como trazer bem-estar para o seu gato, sempre negociando. Lembra disso também. E outra coisa, a gente não pode ser injusto com os nossos gatos. Quem é que não se sente bem na sua casa? Principalmente depois de uma certa idade, não é verdade? A gente já fica pensando, nossa, vou sair, vou dormir na casa do meu amigo. Ai, mas acho que não. Acho que eu quero voltar para minha casa, para minha cama, meu travesseiro, o meu banheiro. fala a verdade. A gente se sente bem no nosso espaço, que a gente organiza do jeito que a gente gosta. Tem uma baguncinha ali, né, que a gente faz, mas é nossa, é a nossa identidade. E para o gato não é diferente. Então pensa nisso e seja empático com ele. E aí vem um lembrete importante. Se arranhar, né, se demarcar significa dizer que eu estou ali, eu vou deixar marcas de cheiro também, ele não vai fazer isso uma vez só. De tempos em tempos ele vai remarcar, ele vai voltar naquele local e vai deixar o cheirinho ali. Ele sempre vai reforçar esse odor, não vai ser uma vez só. A mesma coisa que a limpeza da nossa casa, a gente sempre precisa renovar. O seu gato vai sempre colocar o cheiro dele ali. Por isso a gente precisa pensar em como mudar esse comportamento, nunca proibir. Eu nunca vou punir o meu gato porque ele está fazendo isso e não querer que ele arranhe nunca mais. Pelo contrário, eu vou oferecer uma alternativa, eu vou dar para ele um outro local para ele arranhar, para que ele não faça isso no meu sofá. Em qualquer situação que você punir o seu gato, que você brigar, gritar, assustar ele, bater, qualquer coisa nesse sentido, é bem provável que você tenha um reflexo disso no futuro. Um reflexo não positivo, né? Os gatos acabam tendo problemas, acabam manifestando alterações de comportamento, às vezes clínicas também, por associarem essas coisas de uma forma negativa. Ele vai se assustar, por exemplo, com a sua bronca, isso não vai ser legal para ele depois. E quando a gente está falando de manifestar comportamentos que são naturais, isso é até mais grave, porque a motivação do gato para arranhar, por exemplo, é natural dele, faz parte dele enquanto espécie, enquanto indivíduo. É muito forte. E aí você pune o gato. Então a gente não pode fazer isso de forma nenhuma. Ah, Carol, mas ele tá arranhando meu sofá e eu quero que ele arranhe outra coisa. A gente vai conversar sobre como fazer essa troca. Mas desde já eu já falo para vocês. Não é brigando, não é batendo, não é assustando que você vai corrigir. E aí você pensa nisso para qualquer coisa. Nesse vídeo a gente está falando especificamente de arranhar, mas pensa nisso sempre. Tente sempre ignorar o seu gato e nunca brigar com ele. E pensa em como você pode fazer para ensinar ele e reforçar de uma forma positiva. Sempre, sempre, sempre. Combinado? E aí, como é que você negocia com o seu gato? Onde arranhar? Você vai oferecer para ele os famosos arranhadores. Que tipo de arranhador, Carol? Uma série deles de formatos diferentes, tipos diferentes. Você pode utilizar as árvores de gato, aqueles arranhadores grandes
que tem uma casinha, às vezes uma redinha, alguns brinquedos, então ele acaba não tendo somente a função de arranhador. Ele pode ser um local de descanso para o seu gato, um local de brincadeira. É bem provável que ele frequente essa árvore para fazer muitas outras coisas também. E ali você vai ter alguma parte de sisal para que ele arranhe. Gatos também gostam de arranhar na horizontal. E é bacana você utilizar esse recurso também. Então, existem arranhadores prontos que você pode comprar como se fosse um tapetinho, ou você coloca o sisal em algum local que você queira que ele utilize. No braço do seu sofá, você pode pôr um pedacinho de sisal. Enfim, aí você vai organizar isso no seu ambiente da forma mais conveniente para vocês. Uma dica importante: a gente tem que tomar cuidado com o tipo de material que a gente utiliza para o nosso gato arranhar. Se você colocar para ele, por exemplo, um pedaço de carpete, ele pode arranhar, ele pode gostar, só que ele não vai conseguir diferenciar aquele pedaço de carpete que ele pode fazer a marcação do seu tapete. Ou se você coloca um estofado para ele, por exemplo, essa almofada ele pode arranhar, mas as outras não. Ele não vai conseguir entender que aquela pode e as outras não. Não associe os tecidos às superfícies. Não utilize carpete, tapete, estofado, alguma roupa, nada disso. Coloque sisal, coloque papelão, algo que você não tenha em outros locais da sua casa, porque aí ele consegue diferenciar, consegue entender que naquela superfície, né, naquela textura ele pode arranhar e não nos outros materiais. Então também não confunda o seu gato, senão fica difícil de você ensinar ele da forma mais adequada, né? Ensinar aquilo que você quer. Escolheu então os materiais, comprou aí diversos tipos de arranhadores. Como é que você vai distribuir isso pela sua casa? Eu já até falei, você vai distribuir. Esses arranhadores não vão ficar todos num cantinho ali, né? Escondidinho do lado do sofá, porque ele não é muito bonito. Não. Você tem que colocar espalhado pela casa, nos diversos cômodos, alguma forma dele marcar ali e, de preferência, perto daqueles móveis que você não quer que ele arranhe. Então, tem uma árvore de gato do lado do seu sofá. Ou coloque arranhadores horizontais no braço do sofá. Tem uns protetores de braço também, porque aí você consegue mostrar para o seu gato que é ali que ele arranha e não no sofá em si. Se tem algum móvel que o seu gato já está marcando e você quer tirar esse hábito dele, coloca o arranhador ali perto. Lembrando que eles não gostam muito de arranhadores pequenos. O gato gosta de se esticar bastante quando ele arranha. Gosta de escalar também. Use os produtos que são mais altos, né? Que eles consigam justamente fazer todo esse movimento. Vai aumentar as chances dele utilizar esse arranhador e não o seu móvel ou a sua cama, alguma coisa nesse sentido. E um detalhe extremamente importante para você utilizar: recursos olfativos. Se a gente está falando que a arranhadura é uma forma de demarcação de cheiro também, principalmente, né, de cheiro, a gente utiliza cheiros para atrair ou não o nosso gato. Aproveita para colocar um catnip no arranhador e não no seu sofá, ou utilize sprays de feromônio onde você quer que ele utilize. Isso vai atrair o seu gato ali. Vai fazer com que ele se sinta mais atraído para arranhar aquele local que você marcou e não os outros que não têm esse tipo de cheiro. Algumas pessoas têm sucesso utilizando repelente nos locais que você não quer a arranhadura. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, também não estressar muito o nosso gato ou colocar um cheiro muito forte que vai fazer com que ele fique incomodado no cômodo, por exemplo. Aí você também pode ter problemas de uma forma que você não está esperando. Mas algumas pessoas usam óleo essencial com um odor cítrico. Então, de limão, de laranja. Os gatos não gostam muito de cheiros cítricos.
Às vezes a própria casca, né, dessas frutas, se você esfregar um pouquinho, onde você não quer que o gato arranhe, pode ser que funcione para você. Mas nunca esqueça, aqui não pode, eu estou colocando um cheirinho que não vai ser tão agradável para ele não vai se sentir atraído pelo meu sofá, mas ele tem um local adequado e cheiroso para ele usar. Ali você vai colocar o catnip, o feromônio. Sempre pense na troca. Aqui não, mas aqui você pode. E onde você pode tem que ser feito da maneira que ele gosta de usar. Ele tem que se sentir atraído. Senão também não vai funcionar. Se você proíbe o sofá e coloca um arranhadorzinho minúsculo ali do lado, talvez ele não se sinta atraído e aí pode ser que mesmo ele não se sentindo tão bem com aquele cheiro cítrico, ele ainda arranhe o seu sofá. Então pense sempre nessas questões e sempre na troca. Nunca na proibição e pronto, você não vai arranhar mais. Tem pessoas que também usam fita adesiva. Sabe aquela fita dupla face? Nem precisa ser uma fita que tem uma cola muito forte, senão você também vai estragar a sua mobília. Mas uma fita dupla face que seja fraquinha, mas que você consiga colocar na superfície, por exemplo, no braço do seu sofá, onde você não quer que o seu gato arranhe. Essa textura adesiva não é atrativa para eles também. Pode ser que ele vá naquele local e quando ele sinta essa cola, ele não volte mais. Funciona para algumas pessoas também. É uma alternativa que você pode usar no lugar aí do cheiro cítrico. E aí você coloca essa fita onde não é para ele arranhar e estimula ele a arranhar os outros locais que você quer. É importante você ensinar o seu gato também. Você pode levar ele para o arranhador. Digamos que você esteja ali tranquilo no sofá assistindo TV e aí ele vai na sua poltrona ou no seu sofá arranhar, você tira ele, coloca ele no arranhador. Sem brigar, sem gritar, sem desespero, não assusta o gato, não fala nada. Pega ele com delicadeza e leva para o arranhador. E esses próprios recursos de cheiro vão estimulando ele para utilizar esses locais. Sempre que o seu gatinho fizer algo bacana, tiver um comportamento que você goste, que você queira estimular, você recompensa ele de forma positiva. Viu o gato usar o arranhador? Sozinho ele foi lá arranhar, você nem levou. Ótimo! Faça carinho, dê um petisco para ele, sempre reforce de forma positiva. A gente precisa mais incentivar aquilo que a gente quer do que reprimir aquilo que a gente não quer. Então sempre recompense. Brinca, faz um carinho, fala com ele, chama ele pelo nome, né, e fala palavras positivas, interaja com ele de uma forma benéfica. Ele vai associando que aquilo é bom, que aquilo é legal, que é recompensador. Aí você começa a ver, sim, bons reflexos nessa rotina. Extremamente importante é ter rotina. Não adianta você fazer tudo isso 2 dias e depois não fazer mais. Os gatos precisam de consistência. O que isso quer dizer? Todo dia ele precisa de estímulo. Ele precisa realmente de uma rotina. Gatos são sistemáticos. Então, todo dia ele vai ter esses momentos positivos, esse momento de interação e de forma consistente. Hoje não pode arranhar a almofada, mas amanhã uma outra pessoa deixou ele arranhar a almofada. Você perde todo um trabalho que você vem fazendo. É extremamente importante que todo mundo da casa esteja ciente, esteja de acordo e que siga o mesmo protocolo. Aqui pode, aqui não pode. É sempre assim e todo mundo tem que falar a mesma língua. Se um deixa o outro não vai funcionar. Lembra disso. Para tudo também, não falando só da arranhadura. Rotina e consistência. Eu preciso fazer desse mesmo jeito todos os dias, senão meu gato vai ficar confuso. E aí não dá para eu cobrar dele se um dia eu deixo e outro não. Essas situações que a gente falou geralmente são o que acontecem com todo mundo. Mas existem casos em que o gato vinha se comportando de forma adequada,
usava o arranhador, ele não estragava nada, estava tudo em ordem, e alguma coisa acontece e ele passa a manifestar esse comportamento de um jeito que você não quer. Como a gente falou dessa remarcação, ele sempre vai reforçar o cheiro dele nesses locais. Da mesma maneira, pode ser que ele tenha um estresse ou que alguma coisa mude nessa rotina e ele pode intensificar essa marcação e passar a fazer isso nos locais que você não gosta. Tenta avaliar o que está acontecendo. Será que não tem um cheiro diferente? Você usou algum produto estranho que não usava antes, que pode ter estimulado ele a fazer isso? Um outro gato chegou? Tem alguma coisa de nova, ou alguma outra pessoa chegou, né? Tem alguma coisa nova ali na sua casa. Esses fatores podem desequilibrar essa situação que vinha acontecendo de forma adequada. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, talvez você não esteja conseguindo identificar. Eu já coloquei o arranhador, já usei os recursos olfativos, não mudou nada na minha casa, mas o meu gato começou a arranhar o meu sofá ou a minha cama. Não sei o que está acontecendo, Carol. Me ajuda. Coloca aí nos comentários do nosso vídeo que a gente ajuda você a tentar identificar o que pode estar acontecendo. Conviver com os gatos é dinâmico. A gente tem aí mudanças de situações, coisas que acontecem. Isso é normal na rotina de qualquer família. Então, isso vai refletir também no seu gatinho. Mas conversa com a gente que a gente te ajuda. E aí, pensando em tudo isso, nesse comportamento natural extremamente importante para o felino, a gente tem algumas questões clínicas também relacionadas com a arranhadura. Os gatos podem transmitir algumas doenças quando arranham uma pessoa ou quando arranham algum outro gato, ou um cão, enfim. E a gente tem muito preconceito, a gente tem muitas coisas que se falam por aí e que não acontecem bem dessa forma. Eu vou citar para vocês 2 problemas que a gente escuta bastante por aí. Existe uma bactéria que fica nas fezes de algumas pulgas. Em algumas situações, os gatos que estão infestados por pulgas, na hora que eles vão se coçar, eles podem se contaminar, né? Contaminar as suas unhas com as fezes dessa pulga que estava contaminada. Se ele fica com essas bactérias na unha, no momento em que ele arranha alguém ou algum outro animal, ele pode transmitir essa bactéria para esse outro indivíduo. Isso acontece, não é sempre. Não são todos os gatos que têm contato com essa bactéria, não são todas as pulgas que estão contaminadas com essa bactéria, mas pode ser que a gente passe por uma situação dessa. Então, o que a gente faz? Não adianta culpar o gato e não querer mais o seu gato, colocar ele para fora de casa, ficar com medo porque você vai ficar doente. Nós precisamos controlar o nosso gatinho. Isso é básico, também faz parte do bem-estar do nosso gato. Ele estar livre de parasitas. Controle as pulgas do seu gato e nunca esqueça do seu ambiente, então trate a sua casa também. E o principal, gatos não saem de casa. A sua casa tem que ter tela e o seu gato fica dentro da sua casa com você. Quando a gente toma esses cuidados, dificilmente a gente vai ter algum problema. Lembrando que os gatos também podem ficar doentes por conta do contato com essa bactéria. Então, quando aquele gatinho sai de casa e briga com o outro na rua, pode ser que eles transmitam a doença entre si e vão manifestar sinais clínicos. Daí você precisa procurar o veterinário para tratar o seu gatinho. Se você tem algum problema, né? Se você percebeu alguma coisa estranha, você também vai ao médico. Mas previna isso. Deixe o seu gato dentro de casa exclusivamente. E aí a gente evita uma série de problemas, além desses. Uma outra doença que é bastante falada é a esporotricose. Como é que o gato se contamina? Lembrando que essa doença não é só do gato, não é só ele que transmite. O esporotrix é um fungo que vive no ambiente. Ele fica no solo, na terra, fica em árvores. Nós, mexendo em terra sem luva, podemos também nos contaminar com esse fungo.
e outras espécies de animais também. Não é exclusividade dos gatos. Mas como é que o gato se contamina com esse fungo? Justamente por esse comportamento natural de arranhar, quando ele vai se esticar lá numa árvore, marcar essa árvore, pode ser que ele entre em contato com esse parasita e ele vai ficar na unha desse animal. Ou quando ele vai cavar a terra para esconder as fezes, ele pode ficar com esse fungo na unha. Como é que ele vai transmitir isso? Pela arranhadura. Brigou com outro gato, voltou para casa e te arranhou, pode ser que ele transmita para você. Então nós estamos falando sim de uma zoonose, né, que o animal pode transmitir para a gente, apesar de nós podermos nos contaminar diretamente da terra, mas como é que eu vou evitar isso? Deixando o gato dentro de casa. Se ele não tem acesso à rua, se ele não entra em contato com outros animais que têm vida livre, a chance dele se contaminar também é muito menor. E aí você protege a sua família, você fica mais protegido com isso. Existem algumas regiões, o Rio de Janeiro, por exemplo, que estão sofrendo muito com a epidemia de esporotricose. O gato também adoece, né? É uma doença que a gente consegue tratar, mas é um tratamento chato, um tratamento que pode trazer alguns efeitos colaterais, mas tem cura sim, e o gato que está sendo tratado não vai transmitir para você. Portanto, se você perceber uma feridinha estranha no seu gato, leva ele no veterinário. Ele vai diagnosticar corretamente e vocês vão poder tratar de forma adequada. Mas não acredite em tudo aquilo que você vê na internet. Lembra do sensacionalismo, as pessoas aumentam muito as coisas e a tendência vai ser sempre culpar o gato por conta disso. E aí a gente vê abandono, gatos na rua, as pessoas com medo de ficarem com seus gatos dentro de casa. Não faça isso, não acredite em tudo que você vê. Sempre procure um profissional especializado, um técnico, um veterinário que possa te orientar da forma mais adequada. E, principalmente, vou falar de novo, você vai ficar bravo comigo, deixe o seu gato dentro de casa. Evite que o seu gato saia. Tele sua casa, ensina ele a ficar dentro da sua casa. Castra o seu gatinho para que ele tenha aí, né, uma maior possibilidade de ficar um pouco mais tranquilo, não querer ficar indo atrás das namoradas por aí. Mantenha o seu animal com você e controle ele. Dessa forma você vai evitar o máximo de problemas tanto para você e para sua família, como para o seu próprio gato. Essa é a principal recomendação. E se você está brincando com o seu gatinho, por acaso ele te arranhou, lava bem. Água e sabão no local da arranhadura é o melhor remédio para tudo. Sem falar dessas doenças graves, na verdade a gente brinca com o nosso gato, às vezes arranha e coça um pouquinho, né, para cicatrizar. Isso é natural. Então, lava bem assim que ele arranhou e pronto. Não se desespera, viva bem com seu gatinho e ofereça para ele tudo o que ele precisa. Não esquece, então, que arranhar é um comportamento natural e a gente vai negociar isso com o nosso felino. Eu espero que você tenha gostado dessas informações. Deixe suas sugestões, suas dúvidas, tudo que você quiser conversar com a gente e nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @VetCarolCats. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.